Olá, pessoal! Hoje trago uma notícia que surpreendeu todos os fãs de filmes de ação. Vamos falar sobre Jean-Claude Van Damme e uma situação que está afetando todos nós. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização, ok? Assim você ficará por dentro de todas as notícias do mundo do cinema e das suas estrelas favoritas. Nossa história começa na Bélgica, em 1960, onde nasceu Jean-Claude Camille François Van Varenberg, que mais tarde seria conhecido em todo o mundo pelo nome mais curto, Van Damme. Ele nasceu em uma família comum, seu pai trabalhava com números como contador e também era dono de uma loja que vendia flores. Quando era criança, Jean-Claude era muito diferente do homem forte que conhecemos hoje, ele era magro e muito tímido. Por causa disso, outros colegas de escola costumavam provocá-lo e fazer piadas de mau gosto. Para ajudar seu filho a se defender dessas situações, seu pai teve uma ideia. O inscreveu em aulas de karatê quando ele tinha 10 anos. A partir daí, sua vida mudou completamente. O karatê não era apenas um hobby para Van Damme, ele se tornou uma verdadeira paixão. Ele se dedicava tanto que passava 6 horas por dia treinando, um tempo realmente impressionante para uma criança. Todo esse esforço deu resultado. Aos 15 anos, ele já participava de campeonatos profissionais. E ele era muito bom nisso. Em suas lutas, venceu 44 vezes e perdeu apenas 4. Mas Van Damme não se contentou apenas com o karatê. Ele fez algo que surpreende muitas pessoas até hoje. Começou a praticar balé. As aulas de dança o ajudaram a realizar aquelas famosas chutes altos splits que todos conhecemos de seus filmes. Quando ainda era adolescente, Van Damme já mostrava seu espírito empreendedor. Abriu sua própria academia. Além disso, começou a participar de competições onde as pessoas mostram seus músculos, o fisiculturismo. Ele era tão bom nisso que ganhou o título de Mister Bélgica. Mas Van Damme sonhava com algo ainda maior. Ele via os filmes de Bruce Lee e Chuck Norris e pensava, eu também quero ser uma estrela de cinema de ação. Foi assim que ele decidiu tentar a sorte em Hollywood, a cidade do cinema. Em 1982, ele se mudou para os Estados Unidos com muito pouco dinheiro no bolso, apenas $6.000, e quase não sabia falar inglês. O começo foi muito difícil, como costuma acontecer com muitas pessoas que chegam a um novo país. Para sobreviver, Van Damme teve que fazer todo tipo de trabalho. Dirigia carros de luxo para pessoas ricas, entregava pizzas. Trabalhava como marceneiro construindo móveis e foi segurança em casas noturnas. Durante esse tempo, ele não deixava de lutar pelo seu sonho. Sempre que podia, ia aos estúdios de cinema em busca de uma oportunidade como ator. Depois de tanto esforço e dedicação, finalmente chegou a grande oportunidade. Van Damme conseguiu seu primeiro papel importante em um filme chamado Bloodsport, 1988. O filme foi feito com pouco dinheiro para os padrões de Hollywood, apenas $2 milhões, mas teve um grande sucesso. Algo interessante aconteceu durante a produção. Embora nunca tivesse trabalhado nisso antes, Van Damme ajudou a escolher as melhores cenas de luta do filme e como elas deveriam aparecer na tela. Ele fez isso porque acreditava que poderia tornar as lutas ainda mais emocionantes para o público. O sucesso foi tão grande que logo vieram outros filmes importantes. Kickboxer, onde interpretava um lutador em busca de vingança, Cyborg, uma história futurista, e Leão Blanco, outro filme de ação. Van Damme havia chegado ao topo de Hollywood. Começou a ganhar muito dinheiro, $8 milhões por filme. Com todo esse dinheiro, comprou casas enormes e lindas, carros caros e viveu como as grandes estrelas de cinema. Mas foi nessa época que sua vida começou a se complicar. Ser famoso não é tão fácil quanto parece. Van Damme tinha que trabalhar muitas horas por dia filmando, além de ir a festas e eventos importantes. Para aguentar essa vida agitada, começou a usar uma droga muito perigosa chamada cocaína. O problema piorou rapidamente. No pior momento de sua vida, Van Damme gastava uma quantidade absurda de dinheiro em drogas, $10 mil por semana. As pessoas começaram a perceber que algo não estava bem, quando ele aparecia em programas de TV ou dava entrevistas. Sempre estava muito agitado e seu comportamento não parecia normal. Em 1997, os médicos descobriram que Van Damme tinha uma doença séria chamada transtorno bipolar de ciclo rápido. É um problema que afeta o estado de ânimo da pessoa de maneira muito intensa. Em um mesmo dia, alguém pode se sentir extremamente feliz e pouco depois, muito triste. Várias vezes. Foi um período muito difícil para o ator, chegando a pensar em tirar a própria vida várias vezes. Para tentar controlar a doença, ele precisava tomar muitos medicamentos diferentes, 7 tipos por dia.
Isso mostra o quão sérios são os problemas de saúde mental e como é necessário tratá-los com muito cuidado, mesmo quando a pessoa parece ter uma vida perfeita por fora. Os problemas de saúde de Van Damme não eram apenas os que afetavam sua mente. Seu corpo também estava sofrendo muito devido a tantos anos realizando movimentos difíceis e perigosos. Em 1994, durante as filmagens de um filme chamado Time Cop, aconteceu algo muito grave. Ele se machucou tanto nas costas que quase perdeu os movimentos do corpo. Quando os médicos realizaram exames, descobriram que os ossos da coluna, as vértebras, estavam pressionando uma parte muito importante do corpo chamada medula espinhal, que é como um cabo que transmite as ordens do cérebro para o resto do corpo. Aqueles famosos chutes altos que todos adoravam ver nos filmes também acabaram prejudicando sua saúde. Depois de tantos anos dando golpes fortes e realizando movimentos que exigiam muito de seu corpo, seus joelhos ficaram muito lesionados. A situação foi tão grave que Van Damme teve que se submeter a várias cirurgias. Houve um tempo em que ele quase não conseguia andar. Os médicos disseram algo que deve ter sido muito difícil para ele ouvir, que ele nunca mais poderia fazer cenas de luta. Para piorar a situação, o uso frequente de cocaína havia danificado uma parte importante de seu nariz, o septo nasal, que é a parte que divide as duas narinas. Foi necessário realizar cirurgias para reparar esse dano. Seu coração também estava sofrendo devido às drogas. O problema era tão grave que Van Damme teve que se submeter a um tratamento muito forte para cuidar de seu coração. Essa parte da história de Van Damme nos mostra como o corpo humano, embora seja muito forte, precisa de cuidados. Não importa se você é uma estrela de cinema ou uma pessoa comum, realizar movimentos muito exigentes sem o devido cuidado e usar drogas pode causar problemas de saúde muito graves. É uma lição importante sobre como devemos cuidar de nosso corpo, porque é o único que temos para viver. A história dos relacionamentos amorosos de Jean-Claude Van Damme é cheia de altos e baixos, como uma montanha-russa emocional. Imagine isso, ele se casou 5 vezes em sua vida, mas com apenas 4 mulheres diferentes. Isso porque ele se casou 2 vezes com a mesma pessoa. Tudo começou quando ele era muito jovem, com apenas 18 anos. Nessa idade, Van Damme decidiu se casar pela primeira vez com Maria Rodrigues. Mas esse amor juvenil não durou muito. Apenas 2 anos depois, eles se separaram. Logo depois, sem esperar muito, conheceu Cynthia Derderian e pensou que havia encontrado seu verdadeiro amor. No entanto, esse casamento foi ainda mais curto, durou apenas 3 meses. Foi um casamento relâmpago que terminou tão rápido quanto começou. O terceiro intento de encontrar a felicidade no amor foi com a modelo Gladys Português. Esse relacionamento parecia mais sério e maduro. Com Gladys, Van Damme formou uma família e teve 2 filhos, um menino chamado Christopher e uma menina chamada Bianca. Tudo parecia estar indo bem até que, durante as filmagens do filme Street Fighter, algo inesperado aconteceu. Van Damme conheceu a atriz Darcy Lapierre e se apaixonou perdidamente. Foi uma paixão tão intensa que ele decidiu deixar sua família com Gladys para ficar com Darcy. Eles se casaram e tiveram um filho juntos, chamado Nicholas. Mas a vida dá muitas voltas. O casamento com Darcy também não deu certo e terminou. E aqui vem a grande surpresa dessa história. Van Damme decidiu voltar com Gladys Português, sua terceira esposa. Eles se casaram novamente e dessa vez, o relacionamento funcionou, estão juntos até hoje. Toda essa confusão amorosa custou muito dinheiro a Van Damme. Os divórcios foram caros, muito caros. Em 1997, sua situação financeira estava tão ruim que ele devia mais de $100 mil só em impostos que não conseguiu pagar. Como se isso não fosse suficiente, ele tinha que pagar a pensão alimentícia de seus filhos, e esse dinheiro nem sempre estava disponível. As coisas se complicaram tanto que suas ex-esposas precisaram processá-lo para receber o que ele lhes devia. É interessante notar que, apesar de ser uma grande estrela de cinema, Van Damme enfrentou sérios problemas financeiros devido às suas decisões amorosas. Isso mostra que até as estrelas de Hollywood podem passar por dificuldades se não administrarem bem seu dinheiro e seus relacionamentos. O ano de 1998 foi realmente difícil na vida de Jean-Claude Van Damme. Foi como se ele tivesse caído em um poço profundo cheio de problemas, um atrás do outro. Vamos ver o que aconteceu. Primeiro, seus filmes já não faziam o mesmo sucesso de antes. As pessoas que costumavam correr para ver suas lutas e acrobacias no cinema já não demonstravam tanto interesse. Isso foi um golpe duro para alguém acostumado à fama. Para piorar a situação, Van Damme estava lutando contra um problema muito sério: o vício em cocaína. O consumo dessa droga estava destruindo sua vida aos poucos.
Além disso, ele também sofria de transtorno bipolar, uma doença que faz a pessoa passar de momentos de extrema felicidade a profundas depressões. É como estar em uma montanha-russa emocional sem poder sair. O dinheiro, que antes era abundante, agora desaparecia rapidamente. As dívidas começaram a se acumular como uma bola de neve que crescia sem parar. Era como se ele estivesse carregando um peso enorme sobre os ombros. As produtoras de Hollywood começaram a evitar trabalhar com ele. Elas temiam que Van Damme fosse muito instável. Um dia ele estava bem e no outro não. Isso fez com que ele só conseguisse trabalhar em filmes de baixo orçamento, que iam diretamente para as locadoras. Esses filmes pagavam muito menos do que as grandes produções cinematográficas nas quais ele costumava participar. Foi nesse momento tão difícil que aconteceu algo que muitos ainda lembram, uma entrevista que ele deu à televisão mexicana. Durante essa entrevista, qualquer um podia notar que algo não estava bem com Van Damme. Ele parecia confuso, dizia coisas sem muito sentido e até chegou a chorar diante das câmeras, na frente de todos. A entrevista viralizou rapidamente e muitas pessoas começaram a compartilhá-la. Foi um momento muito triste de assistir, porque mostrava um herói do cinema, alguém admirado por sua força e habilidades nas lutas, em um estado de grande fragilidade e sofrimento. É importante destacar que esse tipo de situação pode acontecer com qualquer pessoa, até mesmo com estrelas famosas que parecem ter tudo. Os problemas com as drogas e a saúde mental são muito sérios e podem afetar qualquer um, não importa quanto dinheiro ou fama alguém tenha. A história de Van Damme nesse período nos ensina que até os mais fortes podem passar por momentos difíceis e que é muito importante buscar ajuda quando enfrentamos problemas, sejam eles relacionados às drogas, à saúde mental ou qualquer outra dificuldade. Ninguém precisa enfrentar seus problemas sozinho. A recuperação de Van Damme começou com um momento-chave, quando ele finalmente entendeu e aceitou que não podia resolver seus problemas sozinho. É como quando estamos doentes e precisamos ir ao médico. Ele percebeu que precisava de ajuda profissional para melhorar. O primeiro passo foi entrar em um programa de reabilitação, um local especializado onde as pessoas recebem apoio para deixar as drogas. Ao mesmo tempo, ele começou a tratar corretamente seu transtorno bipolar, tomando a medicação adequada e seguindo um tratamento com médicos. Não foi nada fácil, foi como escalar uma montanha muito alta e íngreme. Mas, dia após dia, passo a passo, ele conseguiu se libertar das drogas e encaminhar sua vida novamente. Em 2008, Van Damme fez algo que ninguém esperava. Participou de um filme chamado JCVD, onde interpretava o papel de si mesmo. Mas não era exatamente sua vida real, e sim uma história fictícia que usava seu próprio nome. Nesse filme, há uma cena muito especial da qual todos ainda falam até hoje. Durante 6 minutos completos, Van Damme olha diretamente para a câmera, como se estivesse olhando nos olhos do espectador, e fala sobre todos os erros que cometeu em sua vida e o quanto se arrepende deles. Essa cena foi tão bem feita, tão autêntica e emocionante que surpreendeu muitas pessoas. Todos sabiam que Van Damme era bom em cenas de luta e acrobacias, mas agora ele estava mostrando que também podia atuar em cenas mais sérias e emocionantes. Foi como se ele tivesse revelado um talento oculto que ninguém conhecia. Mas a melhor parte da sua recuperação foi que Van Damme conseguiu se aproximar novamente de seus filhos. Imaginem a alegria de um pai ao ver seus filhos seguindo seus passos. Seu filho Christopher e sua filha Bianca começaram a praticar artes marciais, assim como o pai. Também entraram no mundo do entretenimento, mostrando que o talento artístico corria na família. E tem mais, Van Damme começou a aparecer em comerciais de TV onde zombava da sua própria imagem. Em vez de ser sempre o herói durão, ele começou a brincar com isso, mostrando que agora estava mais maduro e sabia rir de si mesmo. É como quando aprendemos a não nos levar tão a sério e podemos fazer piadas sobre nossas próprias características. Essa parte da história de Van Damme é muito inspiradora, pois mostra que sempre é possível recomeçar, não importa quantos erros tenhamos cometido. Nos ensina que reconhecer nossos problemas e pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, mas de sabedoria. E o mais importante, nos mostra que podemos recuperar os relacionamentos com as pessoas que amamos, mesmo após passar por muitas dificuldades. A transformação de Van Damme é um exemplo de que nunca é tarde para mudar, aprender coisas novas e mostrar diferentes facetas de nossa personalidade. É uma história que nos dá esperança de que, com dedicação e o apoio adequado, podemos superar até mesmo os momentos mais difíceis de nossas vidas. Em um triste anúncio que abalou Hollywood, Jean-Claude Van Damme, a lendária estrela de filmes de ação conhecida como Músculos de Bruxelas, revelou que será obrigado a se retirar das artes marciais e do cinema.
Durante as filmagens de um de seus filmes mais recentes, Van Damme sofreu uma grave lesão no joelho enquanto realizava uma de suas famosas acrobacias. O incidente ocorreu durante uma cena de luta especialmente complexa, onde o ator, aos 63 anos, tentava executar sua icônica chute giratório. De acordo com fontes próximas à produção, apesar de todas as medidas de segurança, o ator sentiu um forte estalo no joelho direito durante o movimento. Após ser levado de urgência a um hospital local, exames detalhados revelaram uma ruptura completa dos ligamentos, o que exigirá uma cirurgia complexa e um longo período de recuperação. Em um comunicado emocionado através de sua equipe de imprensa, Van Damme expressou sua gratidão aos seus fãs. Depois de mais de 40 anos dedicados às artes marciais e ao cinema, meu corpo finalmente está me dizendo para parar. Agradeço a todos os fãs que me apoiaram nesta incrível jornada. Embora meu coração queira continuar, devo respeitar os limites do meu corpo. A produção do filme foi temporariamente suspensa, e ainda não há informações sobre como o projeto será finalizado. Famosos e fãs de todo o mundo enviaram mensagens de apoio ao ator pelas redes sociais, relembrando seus momentos mais memoráveis no cinema de ação. Esta notícia marca o fim de uma era para o cinema de ação, um gênero que Van Damme ajudou a revolucionar com seus impressionantes movimentos de artes marciais e sua presença carismática nas telas. Atualmente Jean-Claude Van Damme tem 63 anos e sua vida é bem diferente daquela época agitada em Hollywood. É como se ele tivesse encontrado um lugar de paz após uma longa tempestade. Ele escolheu viver em Hong Kong, uma cidade grande e vibrante na Ásia, onde as artes marciais são muito respeitadas e praticadas. Embora já não seja mais tão jovem, Van Damme não abandonou as artes marciais, elas continuam sendo uma parte importante de sua vida. A diferença é que agora ele as pratica de uma forma mais tranquila, respeitando os limites de seu corpo. É como um bailarino que continua dançando, mas adapta seus movimentos com o passar dos anos. De vez em quando, ele ainda aparece em novos filmes, mas agora é mais cuidadoso com os trabalhos que aceita. Em vez de aceitar qualquer papel apenas por dinheiro, como fazia no passado, ele escolhe projetos que realmente fazem sentido para ele. É como alguém que aprende a dizer não para as coisas que não se encaixam com a sua forma de viver. Uma mudança interessante em sua vida foi se tornar vegano, o que significa que ele não consome mais nenhum tipo de alimento de origem animal. Ele também começou a praticar meditação, uma técnica que ajuda a acalmar a mente e trazer mais paz interior. É como se ele tivesse descoberto que a força não se trata apenas de músculos, mas também de equilíbrio mental. Com o tempo, Van Damme se tornou uma pessoa mais sábia. Sabe quando nossos avós nos dão conselhos baseados em sua experiência de vida? É mais ou menos assim. Ele aprendeu muito com seus erros e acertos ao longo dos anos. Hoje em dia, quando dá entrevistas, ele não tem vergonha de falar sobre os problemas que enfrentou no passado. Ele conta sua história com as drogas e os problemas mentais não para se gabar ou chamar a atenção, mas para ajudar outras pessoas. É como se ele dissesse: olhem, eu passei por isso e foi muito difícil. Não cometam os mesmos erros que eu cometi. Ele se esforça para alertar as pessoas sobre como as drogas podem destruir uma vida, mesmo quando você é famoso e tem muito dinheiro. Também fala sobre a importância de cuidar da saúde mental, procurar ajuda quando necessário e não ter vergonha de admitir que tem um problema. Van Damme se tornou um exemplo de que é possível mudar de vida, não importa a idade. Sua história mostra que sempre podemos recomeçar, aprender coisas novas e encontrar uma forma mais saudável de viver. É como se ele tivesse encontrado o verdadeiro significado da força, não só ter músculos, mas também a sabedoria para tomar as decisões corretas na vida. As pessoas que conhecem Van Damme hoje em dia dizem que ele parece mais feliz e em paz consigo mesmo. Ele descobriu que a vida não precisa ser uma luta constante. Às vezes, a verdadeira vitória está em encontrar a tranquilidade e usar nossas experiências para ajudar os outros. Essa nova etapa da vida de Van Damme nos ensina que nunca é tarde para mudar nossos hábitos e buscar uma vida mais saudável e equilibrada. Também nos mostra que podemos usar nossas histórias difíceis para ajudar outras pessoas, transformando nossas dificuldades em lições valiosas para quem está passando por problemas semelhantes. Van Damme é mais do que um ator para todos nós, ele é aquele amigo que entrava em nossa casa toda semana pela TV, trazendo filmes incríveis que assistíamos repetidamente. Quem nunca tentou imitar sua icônica chute giratório? Ou fazer o split, como ele nos filmes? Era impossível não se emocionar vendo-o em ação.
Desde pequenos crescemos vendo Van Damme enfrentando os vilões mais perigosos, sempre com aquele estilo único, misturando força com um carisma que só ele tem. Em Kickboxer, ele nos ensinou a nunca desistir. Em Soldado Universal, ele mostrou que apesar de todos os obstáculos é possível vencer. E quem não o lembra em Street Fighter? Embora não tenha sido seu melhor filme, ele interpretou o Guile de uma maneira que só ele poderia fazer. Agora, nesse momento difícil com sua lesão no joelho, só queremos dizer: Van Damme, você não está sozinho. Todos nós que sorrimos, vibramos e nos emocionamos com seus filmes estamos enviando energias positivas para sua recuperação. Sabemos que você é forte, sempre foi. Não por nada você ganhou o apelido de Músculos de Bruxelas. Você sempre demonstrou que a verdadeira força não está só nos músculos, mas também na determinação. Essa fase vai passar. E quando você voltar, estaremos aqui, prontos para aplaudir cada um dos seus novos projetos. Porque você não precisa necessariamente fazer aquelas acrobacias incríveis para nos encantar. Sua presença na tela já é mais do que especial. Você pode fazer drama, comédia, ação. O importante é que continue fazendo o que ama, do seu jeito. E sabe por que temos tanta certeza de que você vai voltar? Porque você mesmo nos ensinou, em tantos filmes, que não importa quantas vezes caímos, o que importa é quantas vezes nos levantamos. E você, Van Damme, sempre se levantou. Agora é hora de descansar, fazer sua fisioterapia e se recuperar bem. Seus fãs estaremos aqui, apoiando você e esperando seu retorno. Afinal, você não é só um ator de filmes de ação. Você faz parte da nossa história, das nossas lembranças de infância, dos nossos domingos em família assistindo a filmes. Por isso, só nos resta agradecer por todos esses anos de entretenimento e inspiração. Volte logo, Van Damme. O cinema precisa do seu brilho, do seu carisma e da sua energia única. Bom, amigos, essa foi a triste notícia sobre o nosso querido Van Damme. Espero que ele tenha uma excelente recuperação e, quem sabe, mesmo estando afastado das cenas de ação, ainda possa nos presentear com sua presença no cinema em outros tipos de papéis. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e comentar o que acha sobre essa notícia e qual é a sua cena favorita dos filmes de Van Damme. Ative também o sininho de notificações para não perder nenhuma atualização do canal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.